Olá, retalhovers! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Retalhos e Criatividades. Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma colcha de solteiro. Essa colcha vai lá para Minas Gerais, ela é da dona Magna, que ela me encomendou há um tempinho atrás, que ela gostou muito dessa colcha que eu já fiz ela aqui no canal de casal, mas com outro forro, com outras medidas. Ela gostou tanto que me encomendou essa colcha para ela. Eu fiz hoje, espero que vocês gostem, tá bem? E espero também que a dona Magna goste do resultado. Esse tecido que eu utilizei, eu comprei lá na Tiso Tecidos, em Goiânia. Eu vou deixar aqui o número do WhatsApp para quem quiser encomendar com eles, tá bom? Quem quiser adquirir alguma colcha dessas que eu faço, pessoal, basta me mandar aqui uma mensagem para gente negociar, ok? E também, quem quiser ganhar uma colcha dessa, ou um trilho de mesa, ou um jogo de cozinha, ou um tapete, ou uma capa de almofada, ou mais 3 tapetes, né? Para aquela pessoa que mais números comprar, basta adquirir um número, né? Eu vou deixar aqui fixo nos comentários o link da rifa que a gente está fazendo, tá bom? O valor é R$ 5 e você concorre aí a esses prêmios todos, tá bom? Vamos lá ver o que é necessário para fazer então esse trabalho? Pessoal, então esse é o material que nós vamos utilizar para fazer esse trabalho. Aqui em cima da máquina está apenas para um bloco, ok? Eu vou falar aqui a quantidade para um bloco, mas vou deixar na descrição a quantidade para a colcha inteira, inclusive para a fronha, ok? O tecido que eu estou utilizando é tricoline, 100% algodão, essas 4 cores, tá bom? E vou deixar lá também mais ou menos a quantidade que eu gastei para todos. Então aqui a cor de fundo, nós vamos precisar de 4 quadrados de 13 por 13. Esse azul são 4 quadrados de 13 por 13. E em todos nós vamos riscar de uma ponta a outra, desse jeito aqui. Aqui o azul marinho, nós vamos precisar de 4 quadrados de 12 por 12. E esse azul estampado, 4 quadrados de 13 por 13. Ok? Ah, e esses aqui, todos eles, nós vamos ter que traçar a diagonal também. Passar um risco de uma ponta a outra, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o tecido de fundo e vamos juntar com essas duas cores, tanto com esse azul liso como com o floral. Esse aqui nós podemos guardar, que nós não vamos utilizar por enquanto. Ó, vamos pegar aqui dois e vamos juntar com dois desse aqui. Ó, vamos passar uma costura de um lado e uma costura do outro. Agora a gente pega com esses dois aqui também, dois desse. E vamos pegar esses que sobra aqui, ó. Dois também e vamos juntar os dois. Agora um jeito super fácil e rápido da gente cortar aqui, eu utilizo o cortador com a régua. A gente pode cortar com a tesoura, né? Quem não tem o cortador. Ou pode vir aqui, que é bem mais rápido. Como é muita quantidade, eu faço sempre assim para otimizar o tempo, né? Ó, já fica cortado.
Pronto, agora é só a gente abrir, cortar aqui esse excesso e passar a ferro. Pronto, tudo passado a ferro, cortado, acertado. Agora nós vamos começar a montagem aqui do nosso bloco, que é super simples, pessoal. Ó, como que nós vamos fazer? Vamos nos orientar primeiro aqui com esse aqui, com esse azul. Pronto, a gente coloca ele aqui. Agora, se a gente começar uma montagem, nós temos que fazer todos exatamente da mesma forma, ok? Se a gente vai começar com esse aqui, todos os outros nós vamos ter que fazer igual, ok? Então, é assim, ó. Se a gente for começar com esse aqui, então a gente vai pegar ele, esse aqui que tem essas duas cores. Vamos posicionar um aqui, bem nesse quadradinho aqui, dessa parte que tá virada aqui pra nós. Que tá costurando. Ó, vou encaixar ele bem aqui, assim. Vou pegar esse outro aqui que tem esse azul e vou colocar ele nesse sentido aqui, desse aqui. Ó. Desse jeito aqui, ele vai fazer aqui, ó. Pego esse outro aqui e viro ele aqui, colocando ele dessa forma aqui. Ó, tá vendo? As partes claras para fora, olha, esse aqui tá do lado para fora, esse aqui tá para fora. Agora nós juntamos esses dois e depois a gente passa aqui uma costura. Eu volto ele aqui e passo aqui uma costurinha. Volto ele aqui. Agora, a minha costura tem que passar bem aqui no encontro dessas costuras aqui, ó. Ó, bem aqui nesse encontro. E o bloco vai ficar desse jeito aqui. Temos que repetir esse processo mais 3 vezes, né? Temos que fazer, ou seja, 4 bloquinhos desse para formar um bloco geral, ok? Então vamos lá fazer os restantes. Agora a gente pega eles aqui, ó, coloca um assim, o azul aqui para fora e o outro aqui encontrando com ele. Ó, os dois para fora, esse para fora e a gente encaixa aqui, ó. Desse jeito aqui. Agora a gente pega o outro, que já tá costurado desse mesmo jeito. E passa uma costura. E a costura tem que pegar bem no meio aqui do encontro. Olha, pessoal, e vai ficar desse jeito aqui o nosso bloco. Com essas medidas que eu passei, ele fica medindo 45 por 45, ok? Agora nós vamos passar a ferro e já vamos juntar com as faixas. Olha, pessoal, nós vamos utilizar aqui faixas de 8 centímetros de largura para as laterais, tá? Aqui para o meio não precisa, porque já vai ficar uma fronha bem comprida. Aí vou juntar ela aqui também.
O ideal para essa fronha é a gente fazer um bloco menor para depois colocar aqui uma faixa separando, tá? Mas como eu fiz do mesmo tamanho, eu vou ter que fazer ele assim. Ela vai ficar assim. Agora nós vamos colocar aqui essas faixas aqui de um lado e do outro. Pronto, vai ficar desse jeito aqui. Agora vamos pegar já a parte de baixo. Agora nós vamos precisar aqui de 2 fundos, né? Eu cortei aqui 2 retângulos, ele medindo 57 por 65, ok? Nós vamos fazer a barra nos dois. Vou fazer uma barra mais larga. Agora a gente pega aqui o trabalho, coloca aqui com o direito para cima. Vamos colocar aqui os forros. Agora nós vamos passar uma costura em toda a volta. Agora, pessoal, a gente vai passar aqui uma costura fazendo uma bordinha em toda a volta, tá bom? Prontinho, pessoal, eu já mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Pronto, pessoal, já passei a ferro, né? Tá tudo já direitinho, agora vamos juntar umas com as outras.
Para isso, eu vou utilizar aqui faixas de 8 centímetros de largura e faixas de 11 centímetros de largura, ok? Então vamos lá, nós vamos juntar, vai ser 5 por 3. Ó, as faixas mais estreitas, de 8 centímetros, nós vamos ligar os 5. E as faixas mais largas, de 11, a gente liga depois aquelas faixas maiores, ok? Agora uma dica interessante, pessoal, a gente marca ali, ó, o encontro onde tem que sair a outra faixa, para ficar tudo certinho, o encontro das faixas com as faixas. A parte do forro, pessoal, eu vou utilizar aqui esse metalacê, que eu já digo para vocês no final quanto é que ele ficou medindo, tá? A gente pode escolher o lado que quiser. Nesse caso, eu vou deixar a parte estampada à vista, não é? Então, eu vou colocar ela para baixo e vou colocar aqui essa parte do verde para cima. E vou colocar aqui o meu trabalho com o direito para cima. Vou arrumar ele bem direitinho, esticar ele bem esticado, bem arrumado, bem arrumadinho mesmo. E depois eu venho de cima para baixo, prendendo ele com aqueles alfinetes de proteção. Tem que colocar bastante, pessoal. A cada 20 centímetros, mais ou menos, coloca um alfinete, porque depois eu tive que recolocar mais, porque o forro estava fugindo do metalacê. Porque o calcador ali da máquina, ele segura o metalacê. Por isso a gente tem que prender ele a cada 20 centímetros, coloque um alfinete para ele não correr, tá bom? Fica com essa dica. Esses são os alfinetes que eu estou utilizando. Olha ela com os alfinetes, mas depois eu tive que voltar e diminuir os tamanhos. Coloquei tipo de 20 em 20 centímetros um alfinete. Pronto, pessoal, agora a gente vai fazendo aqui um quilt, né? Escolhe um lugar qualquer. Ó, eu vou fazer aqui, vou fazer todo nos encontros mesmo. Pessoal, já coloquei, né, o forro. Agora eu vou usar aqui essas faixas de 7 centímetros de largura para colocar um acabamento em toda a volta. Eu vou fazer igual eu faço nos tapetes, ok? E pessoal,
terminamos aí mais um trabalho e essa é a colcha de hoje. Vejam só que linda, que maravilha que ficou essa colcha. Muito bonita mesmo, super bem feita. Gostei muito do resultado mesmo. Olha aqui a parte do acabamento que eu coloquei aqui, essas faixas. Ela ficou medindo, lembrando que é uma colcha de solteiro, ok, pessoal? Por isso que ela só tem uma fronha. Ela ficou medindo 1,74 por 2,40. Ficou até um tamanho grandinho. Olha a fronha, eu gostei bastante da fronha nesse método aqui, ó. Dá uma valorizada legal nela. Gostei bastante, bastante mesmo. É uma colcha que não é difícil de fazer. A única coisa que é mais demorada e complicada um pouquinho é a parte do forro. Tem que prender bastante com vários alfinetes para ele não ficar correndo o forro do trabalho. Fora isso, é super tranquilo. Vou mostrar para vocês a parte de trás do forro, porque o interessante dessa, que a dona Magna pediu, é que fosse com metalacê. E realmente ficou muito fofinha. Ficou uma coxa, tipo um edredozinho, super fofinho. Eu gostei muito. Espero que a dona Magna também goste bastante. Essa é a parte do forro, pessoal. Aqui é a parte de trás, né? Do metalacê e da fronha. Ficou muito bonita mesmo, muito bonita. Ok? Nós vamos ficando então por aqui. Um beijinho grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.